Olá, pessoal, boa tarde. Nosso papo de hoje é sobre os objetivos de aprendizagem, conteúdo muito importante para a compreensão da organização do trabalho docente. Vou apresentar para vocês um conjunto de slides que foi elaborado para guiar um pouco as nossas reflexões. Muito bem. Iniciar. Sobre objetivos educacionais, o nosso objetivo de aprendizagem do encontro é, ao final do encontro, o discente reconhecer a função dos objetivos educacionais no plano de ensino. Os conteúdos são prática educativa, a importância do estabelecimento de objetivos educacionais e os objetivos educacionais e seus níveis gerais e específicos. Ok. A prática educativa, é interessante a gente começar situando, né, o que é que nós estamos chamando de prática educativa. E aí nós colocamos que, só um instante que eu vou tirar essas... Que a prática educativa, ela não se reduz à aplicação da aula, à ação pedagógica, né? A prática educativa, ou seja, o ensino, né, ela está relativamente dividida em 3 dimensões, em 3 momentos. Nós começamos essa prática planejando as ações, nós aplicamos essas ações e nós avaliamos as ações pedagógicas, essa prática educativa. Portanto, o professor, ele não trabalha apenas quando ele aplica o que ele planejou, mas desde o momento em que ele começa a pensar sobre o seu planejamento, né, sobre as suas ações, ele já está desenvolvendo uma prática educativa e ela só se encerra a partir do momento que ele reflete sobre ela, né, sobre a ação pedagógica dele sobre os alunos. Se obteve êxito, se não obteve êxito, e se não obteve, o que fazer com esse diagnóstico. É interessante também falar que a aplicação da aula, ela tem intencionalidade, é uma característica fundamental na ciência da educação, é distinguir que a formação escolar, toda ela planejada, ela tem intencionalidade, ela prevê metas, o professor gera expectativas em torno desse ensino, né? Elabora estratégias e avalia essa ação. Então, existe todo esse ritual da aplicação da prática educativa. Com relação ao planejamento, queremos dizer que ele é uma previsão, ele estabelece metas, mas ele também está imbuído na visão de mundo do professor. Uma ação pedagógica feita pelo profissional, ele carrega toda a sua cosmovisão, né? Ele carrega todas as suas impressões sobre a vida, a sua identidade, os seus saberes docentes. O mesmo conteúdo, e muitas vezes até o mesmo planejamento, aplicado por outro profissional, ele vai ter um outro teor, ele vai ter outras características, exatamente porque os saberes, a identidade, a visão de mundo dos professores estão
impregnadas na sua prática educativa. Não tem como dissociar. É interessante a gente discutir um pouquinho sobre o ensinar, né, as suas funções e finalidades. Mas antes de discutir sobre o ensinar, eu gostaria de trazer, recuperar aqui o que é educação, né? Nós vimos já que o conceito de educação ele é bastante amplo, discutido, inclusive, num dos livros da coleção Primeiros Passos, escrito por Carlos Brandão, exatamente com esse título, o que é educação. O Carlos Brandão coloca que a educação é um fenômeno social que acontece em todas as instituições da sociedade, sejam elas formais e informais, sejam elas, portanto, escolar ou não escolar, certo? E a nossa Constituição em vigor, a de 1988, em seu artigo 205, lê-se: reconhece a educação como direito de todos e segue o dever do Estado e da família de oferecê-la. As finalidades da educação é o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, você percebe que a nossa Constituição já traz um conceito de educação no seu sentido macro, né? Não considerando a educação não só formal, institucional, mas a educação também informal, familiar, né? Transmitida pela sociedade como um todo. Na LDB, na 9394/96, a educação também ela é tratada no seu título 1. No seu artigo 1º, lê-se: esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Veja bem, a Constituição, assim como a LDB também, traz a educação no seu sentido estendido, lato sensu, mas ela disciplina o que a legislação está chamando de educação, né? Qual é a educação que vai ser disciplinada, portanto, né? E no caso aqui, a educação escolar, portanto, o ensino. É dele que nós vamos tratar aqui. A didática tem, como nós vimos no encontro passado, o ensino como o seu foco de estudo, né? Enquanto área da ciência da educação investiga o ensino, né? E investiga, portanto, a educação formal, certo? E a LDB também disciplina que essa educação escolar, obrigatoriamente, por força de lei, deve acontecer na escola, e ela também vai ser guiada, orientada para o mundo do trabalho e as práticas sociais. Portanto, vejam que nós já temos aqui, em sentido amplo, dois grandes objetivos da educação, que é educar para o mundo do trabalho e educar para as práticas sociais. Esses dois grandes objetivos macros, eles vão guiar a legislação, os documentos, o currículo da educação nacional no Brasil, certo? Um outro documento importante, que também vai sulear os objetivos educacionais em sentido macro, no caso aqui, desses documentos que estamos apresentando, e no sentido micro, né? Sentido macro, em termos de sistema educacional, e sistema micro, em termos de práticas pedagógicas. Falamos aqui, então, do Plano Nacional de Educação, que, na verdade, é um planejamento, né, que vai prever o que a legislação determina como obrigatório. Né? Então, esse Plano Nacional de Educação, ele prevê, né, ele conta com diretrizes, com metas, para a política educacional
a cada 10 anos. Portanto, o Plano Nacional que está em vigor, a edição que está em vigor, é de prever um cronograma de 2014 a 2024, certo? Esse grande cronograma, como prever metas a serem atingidas mediante as políticas educacionais vigentes, é também um planejamento que tem seus objetivos, portanto, as metas, em sentido macro, em sentido de sistema, em nível de sistema de ensino, né? O PNE, ele prevê 3 grandes macrometas. A primeira delas é que todas as crianças de 0 a 14 anos tenham direito, tenham acesso ao tempo integral, né? A escola integral, certo? A escola de tempo integral, então, é uma grande meta a ser cumprida até 2014, né? Oxalá a gente consiga atingir essa grande meta. O segundo grupo de metas, né, de objetivos, é a redução das desigualdades e a valorização da diversidade. E o terceiro grupo é a valorização dos profissionais da educação. Portanto, essas três grandes macrometas também são objetivos que estão guiando as práticas pedagógicas, o currículo, né, e as metodologias de ensino da nação brasileira. Não podemos deixar de falar na Base Nacional Comum Curricular, que tem força de lei, né, tem a sua resolução, que tem força de lei, que já estava prevista na LDB 9394/96. A base deve determinar, como já determinou, né, os currículos dos sistemas e redes de ensino das unidades federativas, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio em todo o Brasil. Na verdade, a BNCC, ela estabelece conhecimentos, competências e habilidades a serem atingidas, portanto, objetivos de aprendizagem. Né? A base, ela tem quase 600 páginas e ela prevê habilidades e competências a serem atingidas pelos níveis de ensino da educação básica, né? E também habilidades a serem desenvolvidas pelos professores, portanto, previstas em seus planejamentos mediante objetivos de aprendizagem e metas, e elas têm força de lei, portanto, elas são obrigatórias, né? Todas as habilidades e competências, os conteúdos que estão previstos, eles são obrigatórios. É que é diferente do plano, dos parâmetros curriculares nacionais que tínhamos antigamente para dar parâmetros, né? Não tinha força de lei, eram sugestões para que as escolas, os sistemas municipais, estaduais, os professores, pudessem se basear para construir os seus planejamentos, suas práticas pedagógicas. A BNCC não. Ela prevê e ela, como tem força de lei, ela exige que cumpra. Quero falar um pouquinho do lugar dos objetivos educacionais. Né? Qual é o lugar que eles têm dentro da educação? Qual é a relevância? Qual é a importância? Por que aqui, no curso de formação de professores, nós estamos falando, então, em objetivos educacionais? Né? O foco desses objetivos, da sua relevância, do seu lugar, está na capacidade que se pretende desenvolver nos alunos, certo? Então, quando nós estamos prevendo metas, prevendo objetivos, prevendo o desenvolvimento de habilidades e competências, nós estamos dizendo que o estudante está tendo contato com determinado conteúdo porque ele precisa desenvolver determinadas capacidades humanas, né? E aí nós podemos pegar como parâmetro a teoria das inteligências múltiplas do Gardner,
a lógico-matemática, a linguística, sinestésica, espacial, intrapessoal, interpessoal e musical. Essas inteligências, essas capacidades que não são só do campo do cognitivo, elas podem sulear os planejamentos das escolas, do sistema de ensino, para a construção de objetivos e de metas de aprendizagem, certo? Eu acrescentaria também aqui a capacidade de o desenvolver da espiritualidade, da ancestralidade e da senioridade, que são capacidades que nós, na Unilab, consideramos importantes e consta no currículo da formação de professores dos pedagogos, né? Continuando ainda, falando do lugar dos objetivos educacionais, é interessante trazer essa citação do Antônio Zabala. É preciso insistir que tudo que fazemos em aula, por menor que seja, incide em maior ou menor grau na formação de nossos alunos. O que é que o Zabala quer dizer com isso? O Zabala quer nos sinalizar que tudo que acontece na sala de aula, né, o que inclusive antigamente nós chamávamos de currículo oculto, é um currículo, é um conteúdo e pode ser transformado em metas, em objetivos educacionais. O máximo que a gente puder transformar, né, o que acontece na sala de aula em conteúdo pedagógico, o aluno só tem a ganhar com isso, certo? Portanto, nós ampliamos aí as possibilidades de construção de objetivos educacionais nas nossas ações de elaboração de currículo e de planejamento. Agora eu quero falar um pouco sobre a ação de formulação dos objetivos educacionais, né? Ele tem a função de dar sentido ao ensino. Vamos aqui relembrar da obra Alice no País das Maravilhas. E eu não sei se vocês lembram da passagem que a Alice está perdida, ela tem vários caminhos a seguir e ela está à procura do coelho maluco. E ela então vê um gato numa árvore e ela pergunta a ele, qual é o caminho que eu devo seguir? Né? E o gato responde, para onde você quer ir? E ela diz, eu não sei. E ele responde, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Certo? Fazendo aqui essa analogia para a formação de professores, e notadamente, né, para o professor em exercício, né, nessas duas situações, a gente precisa ter um ponto de partida, a gente precisa desenhar o percurso e a gente precisa prever o ponto de chegada. É para isso que servem os objetivos educacionais. Eles estão nos dando parâmetro para onde guiar as nossas práticas pedagógicas. Eles estão dando parâmetros para os nossos alunos entenderem qual o caminho eles devem trilhar para atingir as aprendizagens necessárias para a sua escolarização. É esse o grande objetivo dos objetivos no planejamento. E aí eu sintetizo. Qualquer planejamento efetivo requer a definição precisa do que se espera que o aluno seja capaz de fazer após a prática pedagógica. Então, dar sentido ao ensino, portanto, é entender que os objetivos de ensino são geralmente expressos em termos de comportamento esperado do aluno, como a gente colocou de lá atrás, né? Então, se eu quero que o aluno some, que o aluno multiplique, que o aluno subtraia, que o aluno divida, que o aluno leia, eu tenho que expressar essas metas em termos de objetivos de aprendizagem, para que tanto eu como docente, quanto o aluno como discente, para que esse coletivo de aprendizagem, essa dupla,
né, no caso, possa saber os caminhos que serão percorridos e o lugar que se pretende chegar. Serve também para a seleção de conteúdos, né, estratégias de aprendizagem, de ensino-aprendizagem e orientação do caminho do estudante, como eu já disse. Então, a partir do momento que eu defino que o meu objetivo, né, que são as metas que o aluno deve perseguir, são X e Y, esse X e esse Y determinarão, né, com mais precisão, me darão muitas sugestões, muitas pistas de que estratégias eu preciso elaborar, ou se eu não quero elaborar, mas eu preciso tomar para mim, né, ou seja, as metodologias, as estratégias, que vão me ajudar, então, à consolidação do processo de ensino-aprendizagem, certo? E aí é muito importante também eu conhecer a turma, conhecer os níveis da turma, conhecer as dificuldades, conhecer os avanços, conhecer esse perfil desse coletivo de aprendizagem para a escolha das estratégias, além, obviamente, dos objetivos que já foram traçados. E, por fim, nesse slide, para elaborar também a avaliação da aprendizagem, os objetivos, eles são preciosos. Por quê? Porque no momento em que eu vou criar uma ferramenta de verificação de aprendizagem, eu tenho que voltar meu olhar para os objetivos que foram previstos para os estudantes atingirem, e me cabe, então, construir uma ferramenta, né, que a gente chama vulgarmente de prova, que seja capaz de aferir se os objetivos de aprendizagem foram atingidos ou não. Falar um pouquinho das dimensões dos objetivos, começando com seus propósitos, né? Eu sintetizo que os propósitos são ideias a serem alcançadas pelas práticas pedagógicas ao longo de um período letivo longo, e elas se subdividem em metas ou objetivos gerais. Portanto, os propósitos são maiores, são mais expandidos do que os objetivos gerais, certo? Eu coloco um exemplo, que é desenvolver a capacidade crítica no exercício da leitura. Não dá para a gente desenvolver atividades com os alunos em uma aula de 4 horas, e eles atingirem essa meta, esse grande objetivo, esse grande propósito. Portanto, esse propósito, ele cabe, provavelmente, em um ano letivo inteiro. Eu vou perseguir esse propósito e eu vou subdividir esse propósito em outros níveis para que eu consiga atingir, portanto, né? A segunda dimensão, ela é menor do que a primeira foram os propósitos, né? Os grandes objetivos, né? E eu trago aqui os objetivos gerais, que são metas amplas, né? Coloco que são descrições de atividades que os estudantes deverão realizar no término de uma sequência de aprendizagem. Eles descrevem o produto final de uma experiência de aprendizagem, que, por exemplo, eu coloco, levando em consideração o propósito de desenvolver a capacidade crítica no exercício da leitura, coloco aqui como objetivo geral desenvolver a escuta atenta. Esse objetivo foi retirado da BNCC no nível de ensino fundamental. Na BNCC, ele não é chamado de objetivo geral. Eles são competências, né? São chamados de competências. E aí vocês observam também que não dá para desenvolver a escuta atenta de um aluno também em uma aula, em uma semana de aula, né? A gente precisa aí de um tempo maior para que essa competência seja, portanto, adquirida pelo estudante. O nível mais
micro que nós temos de objetivos são os específicos, que eles são de natureza tática, portanto, nós conseguimos tatear, nós conseguimos perceber, porque eles são mais precisos, eles são operacionais na sua forma, né? Coloco aqui também que eles são limitados no tempo e são quantificáveis, né? Portanto, eles descrevem exatamente o que o aluno será capaz de fazer, de pensar, de sentir no fim da ação. Iniciamos apresentando que nós temos os propósitos de aprendizagem, abaixo dele nós temos os objetivos gerais e, por último, os objetivos específicos, né? Eles são quantificáveis por quê? Porque nós, para que a gente possa avaliar se a aprendizagem aconteceu e que nível de aprendizagem aconteceu, nós precisamos olhar para os objetivos específicos. São eles que vão orientar a construção das ferramentas de verificação de aprendizagem, portanto, das avaliações, né? Que pode ser um exercício de casa, um exercício de classe, pode ser uma arguição, pode ser uma técnica, um jogo, pode ser uma prova global, uma prova parcial, seja qual for o instrumento de verificação, os nossos olhos vão se voltar para os objetivos específicos que foram delimitados em especial. Claro, não desconsiderando as nossas metas e os nossos propósitos macro. Coloquei aqui como exemplo escutar com atenção, falas de professores e colegas, formulando perguntas pertinentes ao tema e solicitando esclarecimentos sempre que necessário. Esse objetivo específico é também da BNCC e ele está previsto como uma habilidade a ser desenvolvida a partir da competência que foi descrita como objetivo geral, que é desenvolver a escuta, né? Desenvolver a capacidade de escutar. Esse objetivo lá na BNCC, né, repito, ele é objetivo específico, ele é chamado de habilidade. Então, vocês percebem que escutar, né, quando eu determino que o aluno precisa desenvolver a capacidade de escutar com atenção, né, eu vejo concretamente se o aluno desenvolveu essa capacidade ou não a partir da análise do seu comportamento. Então, é um objetivo plenamente quantificável, perceptível. Por isso, importante para a aferição da aprendizagem. Trago aqui também, por fim, as características dos objetivos, né? Para um objetivo ser adequado, né? Que eu acho que é uma pergunta que vocês estão se fazendo, mas como eu vou saber que o objetivo que eu elaborei, ele é realmente eficiente, adequado, didaticamente coerente? E aí eu trago aqui algumas dicas, né? Algumas sugestões. Primeiro, eles orientam para a aprendizagem e nunca para o ensino. Né? Por quê? Porque quando eu traço metas não de ensino, eu traço metas de aprendizagem. Eu não estou olhando para o meu trabalho como professor, eu estou olhando para o que o meu trabalho vai provocar no estudante, que no caso é a aprendizagem, certo? Isso é importante, por quê? Porque quando no final do processo da prática educativa, eu vou ter que avaliar se o estudante aprendeu. E essa avaliação, quem vai guiar são os objetivos, sobretudo os específicos. E aí, se eu digo que um objetivo específico é fazer com que o aluno aprenda a ler, o que eu vou verificar é se eu fiz com que o aluno aprendesse a ler. Eu estou verificando, né? Se eu estou verificando o objetivo criado, esse objetivo criado está focado no ensino, está focado na minha prática pedagógica. Agora, se eu digo aprender a ler, ou se eu digo o estudante será capaz de ler ao final do processo,
eu estou dizendo que a minha meta está focada no que o aluno adquiriu de conhecimento e internalizou de habilidades e competências, não aquilo que eu propiciei para que ele atingisse esse objetivo. Certo? Então, esse é um princípio bastante relevante e de importância mister na produção dos objetivos. O objetivo também, ele tem que prever as habilidades, ele sempre tem que prever o que o aluno vai desenvolver em si, o que é que vai ser desenvolvido. E aí eu chamo a atenção para não ser apenas uma capacidade cognitiva, pode ser também uma capacidade afetiva, pode ser uma capacidade procedimental, enfim, a depender do conteúdo. Eles precisam ser precisos, observáveis, para quê? Para que fique evidente, negritado, né, para o estudante e para o professor, que habilidades deverão ser desenvolvidas ao longo do processo. Por isso, a dica é sempre escrever os objetivos a partir de verbos de ação, e, sobretudo, verbos do infinitivo, que é uma outra dica também interessante. Eles precisam ser de fácil compreensão, nada de fazer objetivos extensos, imensos, cheios de conceitos estranhos, articulações de ideias complexas, porque isso só vai tornar mais complicado para você e para o estudante atingir esses objetivos. Eles precisam ser relevantes para a aprendizagem, obviamente, e eles precisam ser realizáveis, né? O aluno não pode se sentir menor do que o objetivo. Ele precisa se sentir capaz de atingir aquele objetivo. Trago aqui também a classificação dos objetivos a partir de seus domínios, né? Trago aqui uma tipologia, né? Na verdade, uma taxonomia do Bloom, desses objetivos educacionais. Alguns objetivos estão no domínio do cognitivo, da cognição, né? Eles são objetivos relacionados a conhecimentos, informações que desenvolvam capacidades intelectuais. E eles são divididos em 6 níveis. Para desenvolver habilidades cognitivas, eu preciso desenvolver com os alunos, eu preciso planejar metas, objetivos que desenvolvam nele, né, que expanda nele conhecimento. Ele deve entrar em contato com novos conhecimentos, eles precisam entrar no nível de compreensão desses conhecimentos. O terceiro nível é de aplicação desses saberes. O próximo nível é de análise desses saberes, né, da análise tanto do conhecimento em si, como da aplicação dele. Ele precisa ser capaz de conseguir fazer síntese desses conhecimentos, da compreensão e da aplicação, e ele precisa avaliar se essa aplicação, se esse conhecimento é plausível, né? De fato, relevante. O segundo domínio é o do afetivo, e ele é dividido em 5 categorias por Bloom. Ele precisa ser desenvolvido inicialmente a partir da receptividade. Então, eu preciso desenvolver a capacidade do aluno, né? Preciso criar possibilidades para que ele desenvolva, né, dizendo melhor, a atenção ao fato, né? E aí, verbos que são coerentes com esse objetivo do afeto, na perspectiva da receptividade, por exemplo, escutar, perceber. A partir do momento que eu escuto e que eu percebo, eu estou sendo receptivo ao conhecimento. Uma segunda categoria ou nível é a de resposta, que é a reação a um fato, né, que o ser humano desenvolve. Um objetivo que poderia ser escrito com os seguintes verbos: concordar, responder, né? São ações que o aluno deve desenvolver, que, na verdade, são respostas a essa receptividade do fato. O terceiro nível é o nível de valorização, ou seja, o aluno deve ser capaz de reconhecer o valor de algo, né? Então, é realmente valorizar, né? O verbo é valorizar. Valorizar o fato.
né? E, desculpe, um último nível do domínio do afeto, né? Os objetivos que levam ao domínio do afeto é a organização, né? O aluno deve ser capaz aí de desenvolver, organizar os valores em um sistema hierárquico, né? Portanto, eu tenho um fato, eu reconheci esse fato, dei respostas a esse fato, eu dei um valor a esse fato e agora eu preciso dar um lugar de forma hierárquica a esse fato no meu sistema de valores, certo? Então, está no domínio, né? O verbo poderia ser aceitar, apreciar, né? Esse fato, ok? Então, nós, quando formos desenvolvermos, né, atividades que se voltem ao desenvolvimento de capacidades afetivas, que sejam desse domínio, a gente precisa, então, desenvolver objetivos que obedeçam minimamente a esses níveis de aprendizagem. O último domínio é o domínio psicomotor, certo? Objetivos do domínio psicomotor. Então, eu preciso desenvolver objetivos de aprendizagem que partam, né, do nível da imitação. Então, o aluno primeiro deve ser capaz de observar e repetir aquele movimento, né, por exemplo. Então, eu posso aí planejar a partir dos verbos imitar, repetir, para dar vazão à capacidade de imitar. Uma outra capacidade é o da manipulação, né? Que é a habilidade de elaborar um produto. Então, eu posso utilizar o verbo adquirir, o verbo manipular. Um outro objetivo é o da precisão, né? O aluno deve ser capaz de elaborar sem hesitação. Então, eu posso usar aí o verbo refinar, superar, para construir objetivos de aprendizagem desse domínio. Um terceiro domínio é o da articulação. O aluno deve ser capaz de adequar procedimentos às novas situações. Eu posso usar verbos de alterar, mudar determinada, né, situação, determinado movimento, né, em especial porque estamos no domínio psicomotor. E o domínio psicomotor da naturalização do movimento, por exemplo, ou da dança, ou da natação, seja lá qual for ela, ou da escrita, né? Desenvolver ações de forma automática. Então, ele já passou pela imitação, pela manipulação, pela precisão, pela articulação, e agora o aluno vai naturalizar essa habilidade, né? E aí eu posso criar objetivos a partir dos verbos criar, compor, escrever, nadar, dançar, bailar, etc. Bem, gente, estamos encerrando esse conjunto de saberes, né, que, como a gente estudou na aula passada, são saberes pedagógicos, saberes do campo do saber da aula, né, saber aplicar uma prática pedagógica. Então, a capacidade de desenvolver objetivos de aprendizagens precisos, né, uma capacidade bastante importante para para o professor, né, para a formação de professores. Então, eu espero que vocês tenham se apropriado desse conhecimento, e estou aberta a tirar dúvidas que vocês tenham, né, pelos meios que nós já conhecemos. Então, me despeço com a promessa de nos encontrarmos no próximo encontro. Até lá!